Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe. Os discípulos estavam surpresos com o que tinha ocorrido na região, na cidade de Gadara. Jesus havia curado um homem portador de obsessão, que na época eram chamados de endemoniados. Todos aqueles que tinham processos de obsessões, de perturbações espirituais, eram considerados endemoniados, eram considerados lunáticos. E os discípulos estavam impactados com a cura que Jesus tinha realizado naquele homem. E também com o fenômeno dos porcos que, ao perceberem a presença daqueles espíritos perturbadores, se atiraram do precipício, morrendo a grande maioria. Pois bem, os homens da cidade de Gadara ficaram muito mais preocupados com os porcos que haviam perdido do que com a cura que havia sido realizada. Diante deles, Jesus não era o Messias, não era um povo judeu, o povo de Gadara. Então eles não tinham essa tradição. Para eles, Jesus era um homem que tinha penetrado em sua cidade, trazendo dificuldades, trazendo atribulações e prejuízos. Então expulsaram Jesus e os discípulos daquela região. E se nós percebermos, ainda hoje é assim. Diante de tanta maravilha aos nossos olhos, diante de tantos fenômenos que comprovam a existência de Deus, a imortalidade da alma, que nos dá o sentido da vida, a maioria das criaturas se voltam apenas para as coisas materiais, aquelas coisas que afetam aos sentidos físicos, esquecendo o maior tesouro de todos, aquele que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consome, que a traça não destrói. Então, após aquele evento, os discípulos, sob o comando de Jesus, deixam Gadara e vão em direção a Cafarnaum. E nós sabemos que as notícias voam. E a multidão estava em Cafarnaum porque eles sabiam que Jesus iria retornar para lá. Eles sabiam que Jesus sempre ficava na casa de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro, que Jesus havia colocado aquela região, aquela cidade, como o centro, como o cérebro da sua missão, da sua tarefa, para que dali ele pudesse usar as estratégias de divulgação do Evangelho, de socorro às pessoas, porque ele era assim. A paciência de Jesus com todos encantava. Ele compreendia as mazelas humanas. Ele entendia a fragilidade da criatura. Ele percebia os refolhos do ser. O amor na terra, evidentemente, ele envolvia no seu braço, no seu abraço, no seu carinho, toda a humanidade, de miseráveis, de doentes, de feridos, de desesperançados. Então, quando o barco encosta na praia do mar da Galileia, do Tiberíades, do Lago de Genezaré, como também era conhecido, uma multidão já esperava Jesus. Uma multidão, não apenas aqueles que tinham doenças ou que tinham parentes doentes, mas aqueles que tinham sede de ouvir a sua palavra consoladora. Aqueles que traziam angústias no coração, desesperança. Aqueles que sofriam com os altos impostos de Roma, que oprimia
e pisava nos seus dominados. Buscavam em Jesus o lenitivo. Pois bem, naquele dia em especial, um homem estava esperando Jesus angustiado, desesperado. Seu nome era Jairo. E Jairo tinha uma filha que estava muito doente. Eles sentiam que a morte se aproximava. E Jairo estava ansioso, esperando Jesus. E quando Jesus chega, envolvido pela multidão, e Jairo diz: Senhor, a minha filha está morrendo. Por favor, por amor a Yahvé, venha ver minha filha. E Jesus aqueceu. Entretanto, a multidão arrebata Jesus da frente de Jairo. E Jesus vai caminhando. E de repente, no meio da multidão, ele diz: Pedro, quem me tocou? Senhor, está todo mundo te tocando. Pedro, de mim saiu uma energia, saiu uma potência, uma virtude. E em poucos instantes a multidão estava encantada. Mais uma cura ocorrera. Uma mulher hemorroíça que sangrava há anos pensou que se tocasse na orla da túnica dele, ficaria curada. E assim aconteceu. Mulher, a tua fé te curou, disse ele. E a multidão o envolvendo, e Jairo mais uma vez se aproxima e diz: Senhor, por favor, venha à minha casa. E Jesus, juntamente com os discípulos, se direcionaram para a casa de Jairo. Chegando na porta, um familiar se aproxima e diz: não adianta mais. Dispense o mestre, a sua filha está morta. E Jairo congela naquele instante. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Que força! Que força desse ser divino! Como ele nos convida ao cultivo da fé que se transforma em convicção, em certeza. E naquele momento, as pessoas que se encontravam ali disseram: não, ela já morreu, é tarde. E Jesus disse: não, a menina não está morta, a menina dorme. Mas como ela dorme? Você não a viu ainda? Nós vimos, ela está morta. E aí acontece, como em todos os tempos acontece, aqueles homens e mulheres que muitas vezes estão mortos para a verdade, que colocam as suas opiniões e a partir daí, mesmo sem nenhuma convicção, sem nenhuma lógica, mas por causa do orgulho, da vaidade, da prepotência, lutam com unhas e dentes para defender o seu ponto de vista. Não pela ideia em si, não pela questão que fora levantada, mas pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência de estar certo, de superar. Muitos até desejavam que ela estivesse morta mesmo, para saírem vencedores de um debate de ideias que na realidade só existia na cabeça deles. Porque Jesus disse: não, ela não morreu, ela dorme. E o que Jesus faz? Chama Jairo, Tiago,
João, seu irmão, filhos de Zebedeu, e Pedro, e entram na casa. Jesus se afasta daqueles que tinham em contendas. Jesus se afasta da vibração negativa daqueles que não entendem a verdade e que desejam, acima de qualquer coisa, fazer prevalecer as suas ideias, os seus pensamentos. E devemos ter muito cuidado, meus irmãos, em relação a isso. A verdade é a verdade. Na realidade, ela não precisa de defesa, porque ela, por si só, se manifesta e é soberana. Os homens, a todo custo, tentam esconder a verdade, mas ela é como um sol que rompe a escuridão da madrugada e surge na alvorada imponente, iluminando tudo. Jesus, com a mãe e o pai daquela menina, com João, Pedro e Tiago, penetra o quarto aonde a pequena se encontra. A face marmórea, o corpo começando a se enrijecer. Ela estava num ataque de letargia que simula a morte. Jesus, como sempre correto, ele afirmou: ela não está morta, ela dorme. Provavelmente, se ele não estivesse ali, ela seria enterrada viva, sob o ataque da letargia. Entretanto, Jesus se aproxima, se agacha próximo da menina, segura a sua mão, impondo seu magnetismo cheio de amor. E ele diz: Talita cum, menina, levanta-te. Naquele momento, o rubor toma conta do rosto, antes marmóreo. Os movimentos começam a surgir num corpo que estava se enrijecendo. A menina abre os olhos e sorri para Jesus, ainda frágil. Ela o abraça, aquele abraço amoroso, e a voz ecoando em seus ouvidos: Talita cum, menina, levanta-te. A alegria explode no quarto, com expansão para a casa inteira e para o exterior, e as pessoas vibram. E Jesus diz: deem-lhe de comer. E a felicidade explode. E Jairo abraça a menina, beija, abraça a esposa. E no meio daquela alegria, daquela euforia, quando ele procura Jesus, ele não está mais lá. Ele saiu de uma forma tranquila, serena, discreta. Porque ali a cura, mas alhures a doença que precisava dele. Os doentes e os miseráveis que precisavam da sua presença, do seu amor, do seu magnetismo, da sua luz, do seu verbo. E ele não podia parar nas comemorações. Muito trabalho ainda pela frente. E lembrando da frase de Jesus àqueles que trouxeram a notícia que a menina havia morrido e que era tarde demais, nós lembramos da humanidade de ontem
e da humanidade de hoje, que parece dormir. A humanidade que muitas vezes necessita ser sacudida por fenômenos naturais, que precisam ser sacudida por pestes e doenças, para que possa despertar para o verdadeiro sentido da vida. A essa humanidade que dorme, Jesus quer dizer: Talita cum, levanta-te, menina, porque a humanidade ainda é uma criança. A humanidade ainda é uma menina. Ainda estamos em fase de crescimento. Mas o amor de Jesus não nos abandona. O amor de Jesus não nos deixa na solidão. Ele disse certa feita: eu quero fazer com vocês como a galinha faz com seus pintinhos, colocar debaixo das minhas asas. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está conosco. Ele esteve com Jairo em Cafarnaum, naquela tarde, naquele dia, naquela casa, naquele quarto, a menina deitada, e a voz se fez ouvir: Talita cum, levanta-te, menina. E aquela menina se tornou uma mulher, e já idosa, em Cafarnaum, ela relembrava aquela voz que parecia distante, mas que fora aumentando, lhe trazendo de um país longínquo para o retorno ao corpo, para dar continuidade à sua existência. Aquela voz doce, firme, meiga, extremamente amorosa, nunca mais sairia da acústica de sua alma. Que Jesus nos abençoe.